Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, pois, Senhor Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, vamos a ver, há aqui um problema no debate político a que alguns têm chamado de arqueologia histórica. É que os senhores só começam a contar a história da política portuguesa em 2011. E esquecem-se do que aconteceu até 2011. Nós temos que ter aqui um revisionismo que passa pelo seguinte. A história da humanidade tem antes de Cristo e depois de Cristo. E é muito importante nós sabermos o que aconteceu antes de Cristo, senão não conhecemos o Antigo Egito, nem Roma, enfim, não conhecemos coisas que são importantes para a nossa formação. Agora, convém não esquecer que aquilo que o Sr. Deputado Fernando Anastácio aqui chamou o pesadelo 2011-2015 é antecedido disso, sim, é que é o verdadeiro pesadelo 2005-2011 que nos trouxe onde ainda estamos hoje. Por isso, senhores deputados do Partido Socialista, dizer que isto há sementeira e há colheita, como se diz na minha terra, e em todas as terras onde há cultivo. E, portanto, o PS está a colher o que semeou. O PS semeou uma solução contra a natura que visava não governar, mas apenas manter o poder. O PS descobriu uma solução que, além de ser contra a natura, expõe a hipocrisia política desta solução de governo. E digo porquê. Hipocrisia política, em primeiro lugar, pela transmutação ideológica, mas depois também, e volto lá, porque é assente num pacto anti-troika, quando, foi o Partido Socialista que pôs o país em condições de ter que ter assistência financeira, e 2, foi o Partido Socialista que assinou um memorando de entendimento que anda a combater. Esta é que é a realidade. Que o assinou e pôs outros para cumprir. E assinou lá, na qualidade de governo de Portugal. Por isso, senhoras e senhores deputados, a pergunta é ao Partido Socialista e à bancada do Partido Socialista qual é o preço da estabilidade. Os apelos já não são para que o país tenha um bom orçamento. E, senhora deputada Ana Catarina Mendes, não é um instrumento financeiro o orçamento, é um instrumento de visão política e económica, não financeira. Isso é o relatório de contas, foi como disse no início. Mas já não queremos sequer um bom orçamento, já só queremos um qualquer orçamento, ainda que seja uma manta de retalhos. E por isso a pergunta que o Partido Socialista tem que responder é de que é que o país precisa. Se precisa de um orçamento que tenha um rumo, ainda que nós discordemos desse rumo, mas que tenha um rumo claro, ou se precisa de um conjunto de reivindicações desconexas que fazem disto uma manta de retalhos que não aproveita a ninguém, sobretudo ao país e aos portugueses. A verdade é que o Governo não quis acordo para esta legislatura, o Sr. Presidente da República não o exigiu, e nós não podemos ficar surpreendidos com o que entretanto sucedeu. Ou será que o PS esperava que o Bloco e o PCP fossem meros anexos acríticos do vosso mandato, que fazem-no como se tivessem maioria absoluta, quando na realidade não têm? Este é o equilíbrio político que os senhores quiseram. Não podem queixar-se das suas consequências, porque elas são, aliás, eram bastante previsíveis. E agora dizer-vos isto também, senhores deputados do Partido Socialista, e senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro, naturalmente. O que é que fica para Portugal deste equilíbrio em andas? O que fica para Portugal, eu digo-vos, já que foi dito várias vezes, fica o vergonhoso número de 20% da população em situação de pobreza. Diz o senhor deputado, os portugueses que saíram da pobreza que têm que agradecer quando temos 20% da população em situação de pobreza, mas nós, plural majestático, não temos vergonha deste número? Conseguimos ainda ter a retórica que aqui temos com um número desta natureza? E mais, ocupar os últimos lugares da competitividade europeia e a perder lugares ano após ano para os nossos congéneres da União Europeia. Mas ocupar os primeiros lugares, sim, nos preços da energia e do gasóleo e da gasolina, que são os fatores de competitividade para a nossa economia. Ou seja, senhores deputados, esta é a herança que este Governo deixa ao país, conduzindo o país para um beco sem saída. Vou terminar, Sr. Presidente, muito obrigado. E o problema é que as vítimas deste equilibrismo em andas são sempre os mesmos, são os portugueses. Muito obrigado.